Bem, olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de estatística descritiva e eu resolvi dividir a aula em duas partes. Primeiro eu vou falar de medidas de posição, de localização, depois eu vou falar de medidas de dispersão. Para o vídeo tentar com que o vídeo fique um pouco menor, para que vocês também não criem coragem para assistir os vídeos, assim, que eu tenho notado que eles estão muito longos, assim, pouca gente está vendo. A estatística descritiva é aquela estatística que, como o nome diz, é aquele que descreve nossos dados, né? Então, quando a gente vai ler um artigo científico, geralmente o início dos resultados, o primeiro parágrafo, é uma descrição dos dados. Encontramos 15 espécies de borboletas, uma média de 5,3 mais ou menos, algum número ali de borboletas por parcela. Enfim, a gente tem essa estatística descritiva, ela é simples assim frente aos testes estatísticos, mas ela é super importante porque ela com um número a gente consegue entender os dados, né? E ela é dividida em duas partes, assim, uma que mostra a posição, né, tipo, é um número que vai sintetizar os nossos dados, e outro que é um número que também sintetiza, mas vai sintetizar o quanto nossos dados estão dispersos. E vocês vão ver, assim, que as medidas, existem mais medidas de dispersão do que de localização, para vocês verem o quanto é importante a estatística, essa imprevisibilidade que a gente tem dos nossos dados para a estatística, tá? E aqui eu tenho os dados aqui, deixa eu só ver aqui se está gravando, aparentemente está. Então eu tenho aqui, eu vou criar dados, eu não passei nenhum dado para vocês, eu quero que vocês criem esses dados aqui, tá? Parem o vídeo agora e copiem esses dados, né, no R de vocês e que a gente vai trabalhar com eles, tá? Então eu criei 4 conjuntos de dados. Esse é como a gente aprendeu na aula de R, isso aqui é um vetor, tá? Então eu só vou aqui dar Ctrl R e para visualizar esses dados eu vou criar um histograma. Como eu disse para vocês, o histograma ele é um gráfico de frequência. Então eu vejo aqui que entre dados entre 0 e 2, ou seja, 0, 1 e 2, eu tenho 2 números. E quando eu venho aqui, eu tenho exatamente 2 números aqui, 1 e 2, tá? Entre 4 e 6, 4, 5 e 6, não, 5 e 6, eu vou ter 4 números. Então eu vou ter aqui, ó. Não, eu tô aqui, dados 1. Assim. Tenho, assim, entre 4 e 6 eu vou ter 2 números aqui, tá? Vou fazer esse aqui, então, para ficar mais fácil. Então, eu tenho 2 aqui, tenho histograma 2. Então, em 4 e 6 eu vou ter 4 números. Então, aqui eu vou ter 5, 5, 6 e 6. Então, eu tenho 4 números que vai entre 4. Não inclui 4 até 6, incluindo 6. Então, 5 e 6, os números 5 e 6, eu vou ter 4 números 5 e 6. Tá? Então, isso é um gráfico que, assim, ele é bem... É uma forma de descrever nossos dados. E geralmente não vai nos artigos isso aqui. Isso aqui é pra gente... Quando a gente tem nossos dados, a gente plota um histograma só pra gente ver nossos dados, tá? Aí eu criei aqui outro conjunto de dados, tá? E eu quero que vocês parem o vídeo aqui e vejam esse conjunto de dados aqui que vocês criaram, tá? E vejam a diferença entre eles. Por exemplo, esses dados aqui, eles vão de 1 até 10, e tipo, 1, 2, 1, 3, 1, 4, né? Então, assim, a gente não tem números repetidos. Agora, esse aqui a gente já tem, mas onde esses números estão repetidos? Esses também tem números repetidos, mas onde eles estão repetidos? Para vocês observarem isso, assim, sentirem o que esses dados estão dizendo. Não precisa dizer, assim, enfim, só vocês dizerem assim, esses dados aqui, eles têm dados mais concentrados aqui, esses aqui colar mais cá, né? Então a gente vai mostrar como a gente pode descrever esses números, tá? Esses números que se repetem ou números que estão concentrados.
Para facilitar aqui, eu vou fazer um truquezinho aqui de colocar esses dados todos num único painel aqui, tá? Desse lado aqui. Isso aqui é o seguinte, PyMFlow, eu tô botando 4 gráficos, né, em 2 linhas e 2 colunas. Se eu colocasse aqui ele ia colocar em 2 linhas e 1 coluna, tá? Então isso é uma forma que a gente tem para quando a gente quer colocar vários gráficos no mesmo painel, assim, na mesma folha, tá? Quando é importante depois a gente colocar PyMFlow igual a 1 para a gente, no próximo gráfico que a gente criar, não ficar, senão todo gráfico que ele vai criar, ele vai colocar em 4, vai tentar colocar nesse esquema, né, 2x2. E pode ser que a gente não queira isso depois, né? Então a gente tira isso. Mas, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ele vai colocar num painel só, porque antes eu dei PyMFlow 1, tá? Então, mas enfim, isso aqui é só explicando isso aqui, mas isso aqui não faz parte da aula. Isso aqui é só pra gente entender como a gente faz gráfico, tá? Isso aqui é só pra gente entender a distribuição dos dados, agora que a gente vai calcular as medidas de localização. Então, como eu disse, as medidas de localização ou de posição são aqueles números que vão sintetizar os nossos dados. Vamos dizer assim, onde nossos dados estão mais concentrados. A primeira, que eu acho que talvez a gente aprende até no ensino médio a calcular isso, é a média. A média nada mais é que a gente pegar esse vetor de dados aqui, eu fiz aqui com os dados. Então, se eu pegar os dados 4 aqui, então eu pego isso aqui, eu somo isso aqui e divido pelo número de elementos que eu tenho. Então, se eu pegar e somar aqui, eu vou só somar isso aqui, tá? Eu vou ter o número 62, então eu estou somando 1, mais 1, 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. O jeito mais fácil de fazer isso é dar um sum, tá? E aí eu conto quantos números tem aqui. Uma forma de eu fazer isso é dar um comando chamado length, que vai dar nosso comprimento, tá? Então ele vai contar quantos números eu tenho aqui. Eu tenho 15. Se eu vier aqui contar, vai ter 15. Espera, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. E a média, a forma de a gente calcular a média é simplesmente somando isso e dividindo pelo número de observações, tá? No caso aqui é 4,13333. E a fórmula da média, assim, vocês podem fazer isso para todos os dados que a gente tem aí, para vocês treinarem, mas infelizmente o R, como é uma linguagem de programação dedicada à estatística, ele já tem uma função que calcula a média, que é min, média em inglês, tá? Então, como eu disse, R é em inglês, a linguagem de programação baseada em inglês. Tá? Felizmente não é francês, nem húngaro, nem nada, é inglês que é mais simples, tá? Então, se eu calcular a média do meu primeiro conjunto de dados, que é esse aqui, eu posso chutar assim, deve dar aqui, né? Porque deve dar aqui no meio, eu creio que. E realmente, dá aqui no meio. A média dá aqui no meio, 5,1. Se eu pegar aqui, a média ela vai cair aqui no meião, 5,5. Se eu calcular dos dados 2, como aqui eu tenho um monte de dado concentrado aqui, eu chuto que também vai cair aqui no meio. Vamos lá. Também 5,2, caiu aqui no meio. Beleza? Dos dados 3, ele tá assim. E aí, como é que vai... Onde a média vai cair? Vamos lá. Vai cair também aqui no meio, né? Porque apesar de eu ter esses dois chifrinhos aqui, mas os dados, assim, o meio dos dados estão aqui. Quando eu faço a média, é como se esses valores aqui se anulassem, tá? Esses chifrinhos se anulassem. Isso é uma coisa muito importante na estatística, porque vocês já sentem que assim, poxa, a média já não está representando muito bem, porque ela não está levando em consideração os chifrinhos aqui dessa distribuição. Aqui tudo bem, mas nos dados 1 e 2 tudo bem, mas no dado 3 já tô criando ranço da média. Os dados 4, vamos ver, assim, a gente tem um monte de dado concentrado entre 0 e 2,
E tem poucos dados aqui entre 3 e 10, né? Então vamos ver o que a gente... A média, eu imagino que vai cair mais para próximo aqui. E mais ou menos, ela cai aqui, mas tipo, ela não tá tão próxima aqui desse conjunto maior de dados aqui, né? Desse chifre grandão aqui. Ela não tá tão próximo de lá. Né? Então eu já tô criando um ranço da média. A média já não tá legal aqui, né? Porque ela não tá representando tão bem os meus dados. Existe uma outra medida de posição chamada mediana, que não é chamada de median, mas não é média, é mediana. Median é um falso cognato para média, tá? Median é mediana. E mean que é média, tá? Então não confundam isso. E como eu calculo a mediana? Vamos lá. Então vamos pegar os dados 4 aqui que eu tenho, tá? Então tem dados aqui, os dados 4, o dado 4. Eu tenho esses números aqui, 1, 2, 2. A mediana nada mais é que uma medida de posição. Então eu vou ter aqui, vou ter 15 números aqui e ele vai pegar um número que está exatamente no meio. Então se eu pegar 15 e dividir por 2 vai dar 7 por aqui. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar 3. Então a mediana do dado 4, dos dados é aquele número que está na posição do centro, é na posição, não é assim, não envolve cálculo quando você calcula a mediana, tá? Ele simplesmente vai ordenar os dados e vai pegar aquele número que está exatamente no meio, que no caso aqui é 3, tá? Então se eu calcular a mediana aqui de median dados 4, ele vai dar o número 3, que é o número que está exatamente no meio. E aí você fala assim, Júlia, se eu pegar e embaralhar os números, ele vai considerar os números embaralhados ou não? Então eu criei aqui um outro vetor, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, se eu pegar e calcular a mediana aqui, a mediana vai ser 6, porque é o número que está exatamente no centro, tá? Então, que está no centro. Eu vou pegar um número que está bem no meião lá, tá? Peraí. Se eu calcular aqui, a mediana vai dar 6. Se eu pegar esses números aqui e embaralhar, são os mesmos números de cima aqui, tá? Esses números aqui de baixo são os mesmos de cima. Quando eu pego e faço aqui, o número que está no meio é 4. Será que a mediana ela vai considerar a ordem que eu coloco ou ele vai... Primeiro ela vai ordenar os números e depois vai calcular o número que está no meio? No caso aqui, ela ordena primeiro. Então, ela vai pegar esses números aqui, vai ordenar. O R tá fazendo isso tudo lá no algoritmo dele, tá, gente? Eu só não tô fazendo não, isso é o R que faz. Ele pega os números, ordena e vai achar o número que está exatamente no meio. Aí você fala, Júlia, tudo bem, se eu tenho 5 números, o número que está na posição do meio é aquele que está na posição 3, né? A posição 1, 2 e 3. Fácil, então aqui a mediana é 6. Mas quando eu tenho números pares, então aqui, por exemplo, eu tenho 4, 5, 6, 7, o meio desses números aqui está entre 6 e 7. O que a mediana vai calcular? Quando ele faz isso, ele vai pegar, aí confunde um pouco, tá, gente? Ele vai fazer uma média desses números que estão no meio. Então, os números aqui do meio são tá entre 6 e 7. O que ele vai fazer? Vai pegar o número que está no meio de 6 e 7, tá? O número que está no meio de 6 e 7 é 6,5, tá? Se eu pegasse aqui e colocasse 8, 9 e 10, a mediana aqui vai ser 7, tá? Então, porque ele vai pegar o número que está no meio, entre 6 e 8, o número que está no meio é 7, tá? Assim, são exemplos bem simples para a gente começar a entender, assim, como é que esses cálculos funcionam. Você está vendo, assim, que eu não estou passando fórmula nem nada, as fórmulas estão no livro de estatística, tá? A gente depois, se tiver aula regular, eu posso... Enfim, a gente pode trabalhar um pouquinho melhor nas fórmulas. Mas eu acho que agora, por enquanto, é importante entender o que essas coisas funcionam, como é que essas coisas funcionam, tá? Então, se eu pegar aqui, calcular, eu vou calcular a média aqui tudo de novo, tá, gente? A média aqui,
Então aqui a média dos dados 1 aos dados 4. Vamos calcular aqui a mediana desses mesmos números, tá? Eu vou selecionar tudo aqui, vou dar Ctrl Enter e vou calcular aqui. Então eu tenho aqui embaixo média e mediana. Então a média dos dados 1 é 5,5. A mediana é a mesma coisa, tá? Assim, a mediana e a média, eles são... Assim, eles se aproximam quando os dados eles têm uma distribuição mais normal, tá? Isso eu só vou adiantar para vocês. Talvez possa depois fazer uma aula assim, um pouco mais prática em relação a esses dados, tá? Isso é um pouco mais avançado, assim, uma estatística um pouco mais avançada, assim, né? A gente pensar um pouco nisso, assim, tá? Dos dados 2, a média é 5,2 aqui, tá? Tudo bem, aqui tudo bem, a gente, né? A mediana dos dados 2 é 5, também, assim, você vê que é bem parecido. E nesse caso aqui, dos dados 3, que eu tenho um ranço desses dados aqui, a média é 5,46, tá aqui no meio, tá? A mediana, aqui no caso, é 5. Assim, resolveu? Não resolveu o meu problema de ter esses dois chifrinhos aqui, eles continuam sendo um problema pra mim. Tá? Talvez para vocês também. Talvez vocês falem, não é um problema para mim, mas é um problema. Assim, o número ele não está representando esses chifres, né? Ele está representando no meio ali, vale, né? Esses números. Então, você já vê assim que essas medidas de posição elas não representam muito bem assim como é que estão os dados, né? Eles vão mostrar simplesmente assim onde está o meião das coisas. Vamos lá, nos dados 4, a média foi 4,13, que eu já falei, não, peraí, 4 aqui, mas esse daqui, né, esse chifre aqui, o que isso daqui está representando? Quando eu calculo a mediana, dá 3, daqui, ó. Então, isso é uma coisa bem legal dos dados quando a gente trabalha com mediana, é que quando os dados eles são enviesados, assim, eles têm eles não têm essa que a gente chama de distribuição normal, uma aproximação da normal, que a gente tem esses dados assim mais formato de sino. Eu vou mostrar daqui a pouco um dado mais bonitinho, assim, em formato de sino. Quando a gente tem dados mais enviesados, assim, a mediana ela tende a representar melhor onde está a maior parte dos nossos dados, tá? Então, muitas vezes a gente prefere representar os nossos dados como mediana porque ela vai ser mais palpável para o que a gente tem, né? Então, vamos supor, eu estou trabalhando com massa de um ratinho lá, peguei um monte de ratinho no campo, estou pegando massa, pesando os bichinhos. Aí eu vou lá e vejo que a maior parte dos meus bichinhos, eles têm sei lá, tem até 10 gramas. E tem uns bichinhos mais gordinhos lá, que ficam aqui na rabeira, que são mais gordinhos, tem lá 50 gramas, 30 gramas e tal, mas a maior parte está aqui. Então, se eu calcular a média, pode ser que isso aqui dê lá 30 gramas, mas isso não vai ser representativo da maior parte do peso dos meus bichinhos. O meu peso dos meus bichinhos vai estar entre 0 e 10. Né? Então, eu precisaria de uma medida que representasse melhor o peso dos meus bichos. E muitas vezes a gente prefere usar a mediana para isso, tá? Outro dado, assim, para quem já é um pouco estatístico advanced aí, é que se os nossos dados, a gente não usou um teste que tem como pressuposto a distribuição normal, como o teste T, ANOVA, ou mesmo regressão ou correlação de Pearson, para a gente representar nossos dados, a gente usou um teste de ranqueamento, como o Whitney, ou seja, um teste não paramétrico. A preferência é que a gente represente nossos dados com essas medidas de mediana, né? Porque nossos dados eles não vão ter uma distribuição normal, então faz sentido a gente usar uma distribuição, uma medida como a média, desvio padrão, erro padrão, que são baseados em distribuição normal. Vale muito mais a pena a gente representar a mediana, o desvio interquartílico, que são medidas mais palpáveis para os nossos tipos de dados, tá? Aqui eu sugeri aqui 2 dados, tá? Isso aqui, se vocês quiserem no help da função, para quem tiver curiosidade para ver que funções são essas, rnorm,
RL norm para ver como elas funcionam, tá? Basicamente, essa função da R norm, ela vai gerar 100 números com distribuição normal, tá? Com média 5, desvio padrão 1, tá? Então, ele vai criar aqui 100 números, tá? Com distribuição normal, tá? E se eu fizer um histograma daqui, vocês vão ver que essa aqui a gente chama de uma distribuição, aqui são 100 números, deixa eu botar 1000 aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Se eu botar aqui 1000, vocês veem que tem uma distribuição que a gente fala de sino, né? Que é uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Então, a gente vai... Isso aqui os testes estatísticos, eles são baseados nessa distribuição, mas é a distribuição mais estudada em estatística. Então, os testes mais poderosos, eles usam a distribuição normal, tá? E aí, sim, quando a gente calcula... Vou voltar aqui para o 100. Quando a gente calcula a média... Eita, o problema é que cada vez que eu gero, ele vai gerar uma coisa diferente. Quando a gente calcula, assim, a gente vai ter... Aí, quando a gente calcula a média disso aqui, eu espero que a média caia aqui no meio, entre 4 e 5, 6, tá? Essa é uma outra distribuição aqui, que é uma distribuição log normal, que quem trabalha com ecologia de comunidades, eu vou falar muito dela. Porque muitas comunidades têm essa distribuição log normal, né, de abundância, distribuição de abundância de espécies. Mas a gente não vai estudar isso em estatística, tá, gente? Se eu for falar mais de distribuição, eu vou falar da distribuição normal. Mesmo assim, a gente não vai estudar de forma muito detalhada ela, tá? Porque eu acho que eu nem tenho competência para falar disso, né? Isso deveria um estatístico falar. Mas assim, a distribuição log normal, ela vai ter essa distribuição aqui. Então, a gente vai ter muitos dados concentrados por aqui, tá? Então, quando eu calculo, então vou calcular aqui o histograma, tá? Quando eu calculo a média dos dados 5, ele vai dar 4,88, tá? Ele vai dar aqui no meio. Quando eu calculo a mediana desses dados 5, ele vai dar um número bem parecido, também cai bem aqui no meião, né? Você muda lá na segunda casa decimal, 4,87, não muda muito. E aí vem aquela coisa que eu falei para vocês, né? Que quando os dados são normais, tanto faz você usar a média ou a mediana, porque a mediana vai ter um valor muito parecido com a média, então tanto faz. Agora, quando você não tem dados normais, como no caso da distribuição 6 aqui, a média vai dar 4,65, que é uma média até parecida com o que a gente tem nos dados 5, tá? Mas a mediana vai estar mais próxima aqui, né? Vai estar mais próxima desse chifre aqui dos dados. Então, assim, a mediana, ela é menos sensível à distribuição dos nossos dados, né? E muitas vezes, como eu falei, é preferida quando os nossos dados são enviesados. Tá, uma outra forma também, uma outra medida de posição, de localização que a gente usa é a moda. Moda, na verdade, mas é que esse gráfico de frequência que a gente conta quantas vezes o número apareceu e conta os números que mais apareceram, tá? Então, por exemplo, os dados 1 aqui, vamos botar os dados 1 aqui primeiro, pra gente lembrar deles. A moda aqui não vai ter nenhuma moda, né, na real, porque todos os números vão aparecer uma vez só. Nos dados 2, a gente vai ter 2,1, 2,4, 2,5, 2,6, 2,10. Também não vai ter nenhuma moda, né? Ou a moda vão ser todos eles. Então tem 2, 2, 2. Nos dados 3, as coisas acho que já mudou de figura, peraí. Também, assim, a gente vai ter aqui 2,1, 2,2, 2,3, 1, 1,5, 2,8, 2... A gente também, assim, não vai ter moda, né? Então, moda vai ser... Todos os números eu vou ter 2. Aqui, com exceção do 5, que não está na moda. Agora, os dados 4 já mudam de figura, porque a gente tem 4 1s, 3 2, e aqui a gente vai ter 1, 3, 1 de cada aqui. Então, a moda aqui deve dar 1, né? Então, a gente vai ter 4 1s. Então, a nossa moda aqui é o número 1, que é o número que aparece mais vezes. Eu só estou falando porque isso tem nos livros de estatística, tá, gente? Isso não é uma... Assim, a gente geralmente não usa isso
assim, eu particularmente acho que eu nunca usei a moda em nada que eu em testes. A gente pode usar talvez isso aqui pra sei lá, acho que eu nunca usei isso. Eu pensando em teste quadrado, teste G, mas geralmente a gente faz com categorias tipo cor, não com números, né? Então, assim, mas isso tem nos tem nos livros de estatística, eu acho que é legal falar disso e mostrar que existe, né? E que também é uma forma de representar nossos dados, né? Como os nossos dados estão distribuídos. Aqui fica fácil a gente ver que a maior parte dos números aqui dos números que a gente tem é o número 1, tá? Então fica fácil a gente ver. E você vê, nem existe uma função, até onde eu sei não existe nenhuma função no R que calcula a moda, deixa eu ver. Tem uma... Não, essa é outra coisa. Então, até onde eu sei não existe, a gente usa a função table mesmo, que faz uma tabela de contingência pra gente ver a distribuição dos dados, tá? Aqui, só para finalizar, vou mostrar uns dados que eu tenho aqui, que é do meu pós-doc, que a gente trabalhou em parcelas. Eu acho que eu já mostrei isso aí em uma outra aula. E essas parcelas foram coletadas amostras de solo, tá? E aqui eu só baixei aqui os dados, e os dados aqui são bastante coisa, tá? Então a gente tem parcelas que estão em áreas que foram perturbadas, tá? Áreas de perturbação por bode, por pessoas e por pesquisadores também, porque a gente trabalha bastante lá, e áreas que estão em regeneração, áreas que estão em sucessão, tá? Vocês devem estar aprendendo sucessão na disciplina com a Roberta. E aqui tem o ID da parcela, e aqui tem os valores, os dados de solo. Fósforo, pH, cálcio, magnésio, sódio, potássio, e tudo aqui tem umas coisas que eu nem lembro o que é, tá? E aí, isso aqui só para confirmar se baixou tudo certinho, baixou, beleza. E aí eu vou pegar aqui, primeiro que eu quero saber é o seguinte, eu vou só usar uma variável do solo aqui, que é o pH, eu quero ver qual que é a média do valor de pH nesses dois tipos de parcela que eu tenho, aquelas que estão em áreas em perturbação, né, que estão no gradiente de perturbação, e aquelas que estão no gradiente de sucessão, tá? E aqui o que eu vou fazer para facilitar para vocês, para não ficar passando funções, tá? Porque daria para fazer isso numa única função, mas eu vou fazer aqui. Eu vou primeiro aqui, eu vou separar por gradiente, tá? Então eu peguei aqui as parcelas, as linhas que estão de 1 até 20, são as linhas das parcelas de perturbação. Das que estão nas linhas 21 a 35 estão nas parcelas de regeneração, tá? Então o que eu fiz aqui, vocês vão lembrar da aula de R, foi só separar. Então aqui eu tenho uma planilha só de perturbação, tá? Eu tenho uma planilha aqui só de regeneração. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os dados de pH, que inclusive tá errado aqui, pH, o Pzinho tem que ser minúsculo, tá? Então, eu vou pegar só os dados de pH aqui. Então, são os dados de pH de perturbação. E aqui o pH de regeneração, tá? E eu posso calcular. E aí, só para a gente treinar aqui, eu vou calcular a média disso. Então, se eu pegar os dados de perturbação, calcular, a média de pH aqui vai ser 5,11. De regeneração vai ser 5,05. É um pouco mais ácido. Talvez isso não seja estatisticamente significativo, provavelmente não é, tá? Mas a gente, enfim, é só pra gente treinar aqui, tá? E a mediana, olha só que interessante, quando eu calculo a mediana aqui, ela vai ser, de perturbação vai ser 4,95 e de regeneração vai ser 5,1. Você vê que inverte, né? Vamos fazer os gráficos, eu não fiz aqui, fiz aqui. Os gráficos de perturbação e de regeneração. Vou dar aqui tá? M flow igual C21. Então aqui, eu vou dar um zoom aqui para facilitar, tá? Então eu vou ter perturbação e regeneração.
Aqui a média foi 5,11, foi aqui. Representa mais ou menos. De regeneração foi aqui, 5 alguma coisa, um pouquinho mais pra cá, tá? Porque eu vou ter mais, os dados aqui, eu não sei porquê, deixa eu ver. Porque aqui eu vou ter poucos números aqui com valores muito altos, tá? Na regeneração. Agora, quando eu faço a mediana, aqui vai dar 4,95, vai ser bem parecido aqui, tá? Vai estar aqui. Quando eu vou calcular a mediana da regeneração, que vai ser 5,1, vai ser maior, vai ser mais para cá, porque ele está considerando, vamos dizer assim, entre aspas, está considerando esse conjunto de dados aqui, que a média já não considera, a média joga um pouco mais, deixa eu ver aqui, a média vai jogar um pouquinho mais para cá, tá? A mediana já vai jogar um pouquinho mais para a direita. Então, e aqui só para calcular a moda, tá? Então eu posso entender aqui, por exemplo, na parcela de perturbação eu vou ter 4 parcelas que vão ter pH 4.6, exatamente 4.6. Sei lá por quê, não sei. E então, só pra gente entender um pouco melhor os dados, tá? Então, assim, só pra gente treinar um pouquinho. Se vocês tiverem dados seus, assim, da graduação, ou mesmo do mestrado, para quem já está no doutorado, ou quanta disciplina que fez, aí, que vocês coletaram dados, e vocês quiserem baixar no R, treinar essas coisas, eu acho legal. Não vou passar nenhuma lista de exercícios, tá? Talvez eu passe juntando os dados a parte de perturbação, de deslocalização com a de dispersão, mas assim, isso, mas se vocês quiserem baixar, já brincar um pouquinho com isso, vocês vão ver uma coisa bem simples, assim, se vocês quiserem brincar um pouquinho com isso, podem fazer, tá? Que eu acho que é legal, assim, para treino de vocês, tá? Então, basicamente é isso, gente. Enfim, saúde a todos e até mais.